Amém, amém. Já está conectado. Amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Facebook. Amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Instagram. Amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal que vai acompanhar pelo YouTube. Amém. A paz do Senhor Jesus para o Francisco no Meet. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor Jesus, quem vai acompanhar aí a aula pelos áudios no grupo do WhatsApp. Amém. Hoje a gente vai finalizar mais um livro. Glória a Deus. Hoje é o nosso 19º livro, né? Hoje à noite, depois dessa aula, a gente vai poder falar. Já li, finalizei, estudei 19 livros da Bíblia. Amém. Glória a Deus. O livro de Isaías é o nosso livro 19, né? Glória a Deus. O nosso livro 20 aí, o nosso 20º livro é o Jonas, o livro de Jonas. Então agora a gente está terminando o livro de Isaías. Glória a Deus. Hoje é o dia que a gente finaliza mais um livro. Ai, que felicidade. Eu fico muito feliz. Toda vez que a gente termina um livro, eu fico muito feliz, gente. É uma vitória. A gente venceu, né? A gente conseguiu finalizar um livro da Bíblia. É algo muito importante. Para mim é algo muito importante. É um marco, sabe? Histórico, um marco, um evento na minha vida. Terminamos mais um livro. Glória a Deus. 19 livros, gente. 19 livros já lidos. Glória a Deus, amém. Deus é bom. Deus tem nos sustentado. E que assim seja, que assim continue sendo, que Deus nos continue sustentando, nos fortalecendo, né? Nos instruindo, nos guiando ali, né? Para que a gente venha com ânimo, com sede, né? Com vigor, com ousadia, com intrepidez, ali chegar até o livro de Apocalipse, né? Glória a Deus. Pouquinhos a gente chega lá, amém. Glória a Deus, estou muito feliz. Glória a Deus, amém. Gente, eu vou orar agora então e a gente vai lembrar o que está acontecendo aqui na história. E vamos entender como é que fecha esse livro de Isaías, o que acontece nesse último capítulo do livro de Isaías. Glória a Deus, amém. Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia, Senhor. Obrigada, Deus, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Deus, perdoa os nossos pecados, Pai, porque nós somos pecadores, Senhor. Perdoa todas as vezes que nós o ofendemos, todas as vezes que nós o desonramos, Senhor. Nos perdoa a nossa fraqueza, o nosso pecado, a nossa iniquidade, a nossa transgressão. Nos perdoa, Pai, em nome de Jesus, nos perdoa. E nos purifica, nos lava da nossa imundície, Deus. Tira de nós tudo aquilo que não vem de Ti, tudo aquilo que Te desagrada, Senhor. Endireita os nossos caminhos, Deus. Ó Pai, nos ensina a obediência, Senhor. Nos guia, meu Deus, com a sua luz, pelos seus caminhos, meu Deus, com mansidão, Senhor, pelas suas águas tranquilas. Nos conduza, Pai, em nome de Jesus, para o teu querer, para a tua vontade, Senhor. Porque tudo que nós queremos nessa vida é que a sua vontade se cumpra sobre nós, Pai, que os seus planos se realizem, Senhor, amém. Então, Deus, em nome de Jesus, vem e faça sobre nós a tua obra, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nos transforma conforme a tua vontade, Senhor. Nos lapida, Senhor, porque nós somos barro na tua mão e tu és o nosso oleiro, Senhor. Estamos, meu Deus, totalmente entregues a ti e temos prazer, Pai, no teu trabalhar. Então, nos transforma, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Deus, que o Senhor nos proteja de todo mal. Que o Senhor, Pai, nos continue dando a provisão de cada dia. Que nada nos falte. Que o Senhor supra todas as nossas necessidades, Senhor. Amém. Deus, o nosso pacto é contigo, Pai. É contigo que queremos ter aliança. Então nos ensina, Pai, a cumpri-la. Nos dê discernimento sobre a tua palavra. Nos dê compreensão sobre a tua verdade, Pai. Porque se nós formos conhecedores dela, conhecedores verdadeiros, meu Deus, nós não a descumpriremos, mas nós teremos prazer em te obedecer, Pai. Então, que o seu Espírito Santo venha falar conosco e nos instruir através da tua palavra, Senhor. Que aqui não seja o meu falar, mas que o seu Espírito Santo me use, Pai, em nome de Jesus. Que da minha boca saia somente a tua verdade e que o meu falar ao teu respeito seja irresistível, seja apaixonante. Que todo aquele que me ouvir falar acerca de ti sinta o bom gosto que a tua palavra tem, Pai. Que essa pessoa venha ter cada vez mais sede, cada vez mais fome de ti. Que essa pessoa venha, meu Deus, a saborear a tua palavra e lê-la incansavelmente, Pai. Que essa pessoa venha a ansiar, meu Deus, por lê-la cada vez mais, Pai, em nome de Jesus.
Libera sobre nós da tua sabedoria, Pai, porque a tua palavra diz que todo aquele que clamar a ti pedindo sabedoria, a sabedoria lhe será dada, Senhor. Então, em nome de Jesus, nos conceda da tua sabedoria, para que venhamos, meu Deus, com sabedoria a aprender tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, que venhamos a aprender a tua palavra e a tua verdade com sabedoria, que venhamos a praticar, Pai, a tua verdade, a tua palavra com sabedoria, que venhamos, Deus, a ensinar outras pessoas tudo aquilo que estamos aprendendo contigo, Senhor, amém. Nos dê sabedoria, Pai, amém. Deus, obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada por hoje, meu Deus, estarmos finalizando mais um livro, Pai, finalizando mais uma etapa e nos aproximando cada vez mais de Ti. Deus, fala conosco, meu Deus, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. Amém, 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 glória a Deus, amém. Então, vamos entender o contexto de Isaías 66? Isaías 66 o povo do cativeiro babilônico, né? A gente lembra que Isaías está falando para um povo de 170 e poucos anos depois dele. Então, Isaías agora, no capítulo 66, Isaías está falando com o povo que já saiu da Babilônia, está ali em Jerusalém. Jerusalém, né? O templo de Jerusalém foi reconstruído. E eles estão desanimados, porque o templo que foi reconstruído não é igual ao templo de Salomão. É um templo muito inferior em relação à vista ao templo de Salomão. Então, quando eles estão construindo aquele templo e eles veem que é um templo tão simplesinho, em vista do templo que Salomão, né, construiu, eles se desanimam e ficam tristes. Tá? É aquele ponto lá do profeta de Ageu ali, quando Ageu fala, tá? Então, eles são muito desanimados quando eles veem o templo tão simplesinho, michuruca, né? Então eles falam, caramba, ó o templo, né? Nem parecido com o templo de Salomão, chega nem perto do templo da época de Salomão, tá? A gente está dentro desse contexto. Isaías vai falar com esse povo. Então esse povo olha para esse templo reconstruído, e esse templo está muito longe de ser um templo tão bonito quanto era o templo de Salomão. E o povo desanima, o povo fica triste, né? O povo fica desesperado. Caramba, olha o templo como tá. Qual que era a mente desse povo nessa época? O povo entendia que quanto maior o templo, mais Deus se agradava e mais coisas ele ia fazer por você. Então, as nações, né, a Babilônia, a Assíria, construíam templos enormes, o Egito, né, templos enormes, onde o ideal era o esperado, era de longe a pessoa conseguir ver um pedaço do templo, era o ideal. Nossa, esse era um templo, uau, a pessoa de longe já está vendo a magnitude do nosso Deus. Era nesse sentido que eles entendiam, sabe? Por isso que você vê ali na Babilônia, Egito, tinha aquelas coisas pontudas e tal, né? Porque de longe você já via ali, né? Tá vendo um pouco do templo do Deus deles, tá? E quão maior fosse o templo, mais alto, maior, né? Mais esplendoroso, mais cheio de coisa, né? Eles entendiam que mais aquele Deus se agradaria, que mais aquele Deus faria por aquele povo. Então, eles estavam entendendo o quê? Que eles perderam poder com Deus. Eles estavam entendendo assim, Deus se agradava antes porque o templo de Salomão era bonito, era um templo grande, era um templo majestoso. Então Deus antes fazia por nós, se agradava mais da gente por causa do templo que era bonito. Deus não vai se agradar da gente com esse templinho pequeno, com esse templinho michuruca aqui, com esse templinho aqui simples desse jeito. Deus não vai se agradar de nós. Deus não vai fazer nada por nós, porque Deus vai ficar chateado. Porque a gente fez um templo para ele muito, muito simples, muito pequeno. Então Deus não vai se agradar, ele vai ficar chateado porque a casa dele não é boa. A casa dele, a casa que a gente construiu para ele é ruim. Tá? É nesse sentido que eles pensam. Que eles tinham que construir um templo melhor, um templo maior, para que Deus fizesse algo por eles, para que Deus respondesse às orações deles, para que Deus se movimentasse por causa deles. Então é essa questão que eles estão agora, no livro de Isaías, capítulo 66. O templo foi reconstruído e o templo está muito longe de ser igual ao de Salomão. E eles pensam, caramba, se no templo de Salomão, com um templo igual ao de Salomão, Deus não fez tanto por nós, nós fomos para a Babilônia, imagina com esse templo aqui, né? Tá? É dentro desse contexto que se encontra o capítulo 66. Então, no versículo 1,
Diz assim: assim diz Deus, o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa vocês hão de fazer para mim? Que lugar vocês poderão fazer para ser o meu repouso? Tudo isto que há no mundo foi minha própria mão que fez, diz Deus. Tudo isto pertence a mim. Eis que, na verdade, os meus olhos estão voltados para o pobre. Os meus olhos estão voltados para o abatido. Os meus olhos estão voltados para aquele que treme diante da minha palavra. O que Deus está falando aqui? Eu não estou nem aí para o templo que vocês me construíram. Vocês acham que vocês conseguem construir alguma casa que seja digna de eu morar, de eu viver? Vocês acham que vocês conseguem levantar alguma casa que me dê descanso? Pelas mãos de vocês, vocês conseguem construir algo que me satisfaça? Vocês acham? É isso que Deus está falando. Dentro do contexto que eu falei no comecinho. Vocês acham? Eu sou o criador de tudo. Eu criei todas as coisas. Tudo é meu. Que diferença vai fazer a casa que vocês me derem? Se tudo é meu. Vocês acham que vocês estão me fazendo algum favor por construir uma casa, entre aspas, para mim? Né? É no mesmo sentido que a gente já havia falado antes na Bíblia. Salomão tinha essa percepção. Davi não tinha. Né? Davi não tinha essa percepção, mas Salomão tinha. Davi, ele, quando constrói o palácio dele ali, né? A arca da aliança tá numa tenda. E ele tá morando num palácio. Aí Davi fala: Senhor, eu moro num palácio. E o Senhor tá habitando em tendas. Me deixa construir tua casa. E Deus fala: não, não deixo. Haverá outro que seja digno de construir a minha casa. Você não vai. Você derramou muito sangue. E Deus não falava de Salomão. Deus falava de Jesus. Porque Jesus hoje construiu a casa que Deus pode habitar. A única casa que Deus pode habitar e quer habitar somos nós. É dentro de nós. Que foi a casa erguida por Jesus. O templo erguido por Jesus somos nós. Renascidos nele, né? E então o Espírito Santo vem e habita dentro de nós. É a única casa onde o Espírito Santo de Deus pode habitar e repousar, é dentro de nós. Não há outro lugar. Né? E é nesse sentido, né? Deus falava isso com Davi. Deus falou: não, Davi, você não vai me construir uma casa. Chegou no tempo de Salomão. Salomão construiu, segundo o que Davi havia passado para ele, que era para ser feito. Mas Salomão um dia disse: eu bem sei, eu estou construindo essa casa, eu estou construindo esse templo, mas eu bem sei que Deus não pode ser encaixotado. Salomão diz isso. Salomão fala: eu estou construindo esse templo aqui porque Davi me deixou essa incumbência. Mas a casa de Deus habita acima dos céus. Deus está em todos os lugares, a todo momento. Deus é extraordinário em grandiosidade, onipotência, em presença, em poder. E como que eu vou poder encaixotar ele dentro de um lugar? Deus só está limitado ali àquele cubículo, àquele espaço. Não. E Salomão tinha essa percepção. E é isso que Deus está dizendo aqui. Deus está dizendo: eu sou o Criador de todas as coisas que estão neste mundo. E tudo que está neste mundo é meu. Me pertence já. O que é que vocês podem me dar que já não seja meu? Vocês acham que vocês estão me fazendo algum favor criando esse templo? O que vocês podem me dar que já não seja meu? Então Deus diz aqui, e outra: vocês acham que vocês podem construir alguma coisa para eu habitar que seja digna de mim? Por melhor que seja a estrutura, a arquitetura, por mais lindo que seja o prédio, por mais ouro que tenha, você acha que é digno de ser a casa de Deus e Deus ali repousar? E Deus diz: nada.
Nada que vocês façam pelas mãos de vocês é digno de eu habitar, é digno de eu repousar. Nada. E a gente lembra que realmente isso condiz com o que o Novo Testamento fala, porque o lugar que Deus escolheu para habitar e tornou digno para que ele habitasse, somos nós. Através de Cristo, Cristo vem, nos limpa, nos purifica, nos santifica, então o Espírito Santo vem e habita dentro de nós. Nós somos o templo que Deus escolheu para repousar. Nós mesmos. E não fomos erguidos por mãos humanas. Esse templo aqui foi erguido por Cristo, através daquela cruz. E ele está falando aqui. A gente lembra que a confusão desse povo era essa, né? Esse povo acabou de voltar da Babilônia, né? Esse povo acabou de ser liberto, né? Ali tem o decreto, o rei Ciro ali emitiu o decreto. A paz, Adriano, eles estão voltando para Jerusalém, reconstruir. A gente lembra que demora 22 anos do decreto de Ciro até a reconstrução do templo, demora 22 anos, e quando o templo ficar pronto, o templo é michuruca, o templo é simplesinho, o templo é, nossa, não chega nem perto do templo de Salomão. E é essa a questão. Eles olham para aquele templo e falam, Deus não vai se agradar desse templo. Ele não vai fazer nada por nós. Porque olha o tempo que a gente conseguiu construir para ele. A gente não vai poder contar com Deus para nada. Porque olha o tempo que a gente está erguendo para ele. Olha a casa que a gente está construindo para ele morar. E é nesse sentido que Deus está falando. Vocês acham que vocês são dignos de construir alguma coisa em que eu possa morar? Vocês acham que pelas mãos de vocês conseguem construir algo em que eu possa repousar? Não. Só Jesus. Mão humana não. Deus não habita em construções erguidas por mãos humanas. Então aqui Deus diz, né? Não há nada que vocês façam que seja digno de mim. Porque tudo o que há já é meu. Me pertence. Então eu não vou ficar nem feliz e nem triste por causa desse templo que vocês construíram. Tudo o que há é meu. Então aqui Deus dá a receita para eles. Eles querem que Deus seja por eles. Eles querem que Deus faça algo por eles. Os querem que Deus os ouça. E Deus fala, os meus olhos não estão voltados para as suas construções humanas. Os meus olhos não estão voltados para a casa que vocês tentam erguer em meu nome. Os meus olhos não estão voltados para os investimentos que vocês fazem, para as casas que vocês colocam o meu nome sobre elas. Mas os meus olhos estão voltados àqueles que são oprimidos. Os meus olhos estão voltados àqueles que estão com a alma entristecida, abatida. Os meus olhos estão voltados para aqueles que tremem diante da minha palavra e me obedecem. Uau! Eles estavam preocupados, né, em investir no templo. Eles queriam, vamos pôr uma porta de ouro aí no templo? Porta de madeira. Vamos pôr vidros mais bonitos no templo? Vamos pôr cadeiras mais bonitas no templo? Vamos colocar outras coisas. Eles queriam enfeitar o templo, deixar o templo todo cheio de coisa, arquitetura, todo moderno, todo bonitão, né? E eles estavam achando o quê? Que assim eles agradariam a Deus. Deus está olhando e está se atentando. Então, se eu colocar um altar mais bonito aqui no templo, Deus vai ficar mais feliz, porque o altar dele está mais bonito. Vou melhorar o altar aqui dentro do templo. Eu vou colocar uma pintura mais bonita na parede. Não, eu vou criar mais um andar aqui para ficar bem bonito. Um andar aqui, vou colocar lá no banheiro umas torneiras de ouro. Eu vou deixar bem bonito, porque Deus vai se agradar. Deus vai se agradar porque eu estou deixando o templo dele bem bonito. Era isso que eles pensavam. Vamos deixar o templo de Deus bem bonito. Assim ele vai se agradar de nós. E vai fazer algo por nós. E Deus está falando, os meus olhos não estão voltados às construções das suas mãos. Eu não estou olhando para o que a sua mão constrói. Eu estou olhando para o que há no seu coração. Eu estou olhando
Os meus olhos não estão voltados para a riqueza do templo que vocês estão tentando construir para mim. Os meus olhos não estão voltados para as coisas caras que vocês querem fazer em meu nome, à custa do meu nome. Os meus olhos estão voltados para aquele pobre oprimido que clama a mim. Os meus olhos estão voltados para aquele que é abatido de espírito. Os meus olhos, eu estou vendo e me importo em ver aquele que obedece a minha palavra. Deus está falando, vocês estão se preocupando com o templo, eu não estou nem aí para templo. Eu quero que vocês me obedeçam. Eu quero que vocês, em vez de ficar se preocupando em deixar templo bonito, vocês ajudem o oprimido. Vocês ajudem o abatido. Vocês me obedeçam. A isso eu tenho olhado. E não ao templo. Não às construções que vocês erguem em meu nome, dizendo que ali dentro eu habito. O que é que vocês podem construir com as suas mãos que eu possa habitar e descansar ali dentro? Somente Jesus pode erguer algo com as mãos dele, que somos nós, através daquela cruz do sangue. Erguer um novo templo, que somos nós. E é nesse sentido que Deus está falando com esse povo. A gente lembra que é um povo hipócrita, lembra? Esse povo voltou lá para Jerusalém, ergueu ali, a situação está passando por dificuldades, está passando por uma dificuldade tremenda, o negócio está difícil, e o povo está ali, né, orando a Deus, sacrificando, ao mesmo tempo está vendo que Deus não está agindo, eles vão buscar outros deuses, estão buscando outros deuses, outras alternativas. Aí, ao mesmo tempo, em vez deles praticarem a caridade, eles vão e se escondem do irmão que eles sabem que está necessitado e vai pedir alguma coisa para ele, se esconde. Então, eles vão e escondem comida para não oferecer para quem tem fome. E eles estão nessa situação. E é essa questão. Deus vem falando isso. Vocês são os hipócritas. Vocês querem que eu haja por vocês. Mas a verdade é que vocês jejuam e ficam se batendo durante o jejum, ficam se escondendo daqueles que vão pedir coisas para vocês no jejum e querem que eu ouça a oração de vocês? Vocês oram a mim, mas acendem incensos para os deuses pagãos. Vocês oram a mim, mas sacrificam para os deuses pagãos. Vocês oram a mim, clamam a mim, pedem para que eu resolva o problema e ao mesmo tempo estão procurando outras alternativas. Vocês confiam em mim ou não? E é nesse sentido que Deus vem falando com esse povo. Deus está falando, vocês são os hipócritas. Há muito tempo que eu não governo mais sobre vocês, porque há muito tempo vocês não são meu povo. Vocês se dizem ser meu povo, mas não são. Vocês estão ali todo dia dentro do meu templo, mas não são meus, não. E é isso que Deus está falando. Eles estão tão preocupados com o templo que Deus está falando, eu não estou preocupado com o templo. Eu não estou preocupado com o quão bonito está o templo que vocês construíram para mim. Eu estou preocupado com o coração de vocês. Com isso eu estou preocupada. Eu estou olhando para isso, para o coração de vocês. Eu não quero que o templo seja bonito. Eu quero que o teu coração seja bonito. Eu quero que o teu coração seja como o meu. Que você ajude o próximo. Eu quero que o teu coração. Investe no teu coração e não no templo. Porque não há lugar que você possa erguer, que eu possa habitar, que eu possa repousar. Não há. No versículo 3, então, Deus continua falando. O que mata um boi, para mim, é como um que fere um homem. O que sacrifica um cordeiro, para mim, é como que sacrifica um cão. O que oferece uma oblação, para mim, é como o que oferece sangue de porco. O que apresenta incenso é como que bendiz um ídolo para mim. Todos eles escolheram seus próprios caminhos. Sua alma se deleitou nas suas abominações. O que acontece? O que está acontecendo aqui? O povo está fazendo ofertas a Deus. O povo está indo lá no templo, esse templo que foi erguido, né? No templo pequeno que foi erguido depois do cativeiro. O povo chega com boi para oferecer para Deus, né? Então eles chegam lá com boi e falam, ó, pro sacerdote, eu vim aqui, ó, sacrificar esse boi aqui para Deus. E ele vai e sacrifica o boi para Deus. Só que Deus está falando, o boi que você sacrificou para mim é como se você matasse um homem. Você matou um boi para me dar, mas o sentimento que eu tenho do presente que eu estou recebendo de você
É o presente como se você tivesse sacrificado para mim um homem, matado um homem. Aqui ele está dizendo, Deus está querendo dizer que os sacrifícios deles são imundos. Eles têm sacrificado a coisa certa, só que não tem valor, porque eles são pecadores. O sacrifício deles não tem valor nenhum para Deus. É isso que está falando. Deus está dizendo, vocês vêm oferecer sacrifícios a mim, mas o sacrifício de vocês não tem valor nenhum, porque vocês não me obedecem. Vocês não têm um coração bom, um coração voltado ao meu. Não tem. Vocês não ajudam o próximo. Vocês não têm um espírito caridoso. Os sacrifícios de vocês me enojam. É isso que Deus está dizendo. Aí vocês querem que eu haja por vocês? Vocês acham que eu estou preocupado com o templo? Vocês acham que eu não estou recebendo os sacrifícios de vocês? Ah, mas eu tenho sacrificado tanto a Deus. Todo dia eu estou dando um boi para Deus. E Deus não faz nada por mim. A verdade é que o boi que vocês me matam todo dia para me dar, para mim é como se estivessem matando um homem. O sacrifício de vocês para mim é inútil. Não vale nada. É a mesma coisa do jejum que Deus falou. Eu não respondo o jejum de vocês porque o jejum de vocês para mim não é jejum. Vocês fazem jejum e saem tapeando os outros na rua. Vocês fazem jejum e saem fofocando da vida do outro. Vocês fazem jejum, mas cometem maldade na vida dos outros e querem que eu responda às suas orações. Eu não vou responder. E agora Deus vem vindo nesse mesmo sentido. Deus está falando que as pessoas fazem sacrifício de boi para Ele. Fazem sacrifício de cordeiro para Ele. Fazem ofertas líquidas, né, oblação para Ele. Né? Eles acendem incenso para Deus. Mas Deus está dizendo que tudo isso que eles fazem é inútil. Porque para Deus é como pecado. Eles estão fazendo, mas para Deus está sendo abominável. Deus não está gostando daquilo. Porque aquilo é abominável. A palavra de Deus diz isso, né? Que até a oração do ímpio é abominável a Deus. O ímpio, quando ora a Deus, se ele não estiver orando por arrependimento, porque se arrependeu e quer se consertar, se for apenas uma oração hipócrita do ímpio, a Bíblia diz que ele está acumulando pecado ao orar. E é nesse sentido que Deus está falando aqui. Esse povo está sacrificando, mas os sacrifícios deles parecem mais com pecados do que com... Deus não está se agradando. Deus não está se agradando em nada desses sacrifícios. Aquele que mata um boi, para Deus, é como se ele tivesse matado um homem. Aquele que sacrifica um cordeiro, para Deus, é como se ele tivesse pego um cão e matado um cão. O cão é um animal imundo, não podia ser sacrificado a Deus. Mas é como se ele tivesse sacrificado um animal imundo. Aquele que oferece uma oferta ali de vinho para Deus aquilo chega como sangue de porco, não como um vinho agradável. Porque o sangue de porco a gente lembra que era um animal imundo, não podia sacrificar, né? E aqui Deus fala, aqueles que acendem incenso para mim é como se estivessem acendendo incenso para um ídolo, para um deus pagão. Não tem valia nenhuma. Nenhuma valia tem as coisas que vocês estão fazendo. Porque vocês escolheram os caminhos errados de vocês, Deus está falando. Vocês decidiram ir por esses caminhos errados. E agora vocês vêm clamar a mim, vêm orar a mim e ficar oferecendo esse monte de sacrifício que para mim é um monte de pecado. Acham que eu estou me importando com o templo que vocês construíram? Mas a verdade é que vocês escolheram os caminhos tortos de vocês. Vocês escolheram pecar. E o pior de tudo é que a alma de vocês gostou. É isso que Deus diz. Sua alma se deleitou nas suas abominações. O pior de tudo é que vocês gostaram do pecado. O pior de tudo é que vocês gostaram dos caminhos ruins que vocês escolheram para vocês. Aí então no versículo 4 Deus diz, então por causa disso, agora eu também vou zombar de vocês. E eu vou trazer sobre vocês tudo aquilo que vocês mais têm medo. Porque na verdade eu já chamei vocês e vocês nunca me responderam. Eu falei já com vocês, mas vocês não me deram ouvidos. Pelo contrário, vocês decidiram fazer tudo que era mal aos meus olhos. Vocês optaram em fazer tudo aquilo que me desagrada. Então no versículo 5 diz, ouçam a palavra de Deus, vocês que tendes reverência à sua palavra.
os vossos irmãos que vos odeiam, que vos repelem por causa do meu nome, dizem: manifeste Deus a sua glória e vejamos a vossa alegria. Eles é que ficaram envergonhados. Parece que havia aqui meio uma quebra lá em Judá. Parece que o povo voltou para Jerusalém, né? O templo foi reerguido e um povo acreditava no Deus de Israel e um povo não. Então um povo preferiu continuar adorando os deuses da Babilônia, os deuses de outras nações, e um povo permaneceu adorando o Deus de Israel. Então eles se quebraram ali, se dividiram. E aqui está dizendo que o povo que decidiu não adorar a Deus de Israel, decidiu ficar adorando os deuses pagãos, ficavam tirando uma do povo que esperava em Deus. E eles ficavam falando isso aqui para eles. Oh, manifeste Deus a sua glória. Então aí sim a gente vai ver a alegria de vocês. Eles ficavam tirando uma. Como se eles estivessem sendo envergonhados por estar acreditando que Deus pudesse fazer algo por eles. Esse povo estava ali crendo que Deus mudaria a história deles e que reergueria Jerusalém. E um outro povo estava confiando nos deuses da Babilônia, nos deuses pagãos ali para reerguer a Jerusalém. Então esse povo falava: vocês estão envergonhados, vocês estão acreditando em Deus, ficam falando tanto em Deus, em Deus, em Deus, vocês estão passando vergonha. É uma vergonha vocês ficarem ainda insistindo nesse Deus, vocês estão passando vergonha. É isso que eles falavam entre eles. Mas aqui Deus diz: pois eu digo que eles é que ficaram envergonhados. Esses que acreditam em deuses pagãos, esses que estão falando essas coisas, eles é que ficaram envergonhados. E não vocês que creem em mim, não vocês que esperam em mim. Vocês jamais ficarão envergonhados. Então no versículo 6 diz: uma voz, um alarido que vem da cidade, uma voz que vem do templo, é a voz de Deus, pagando o seu salário aos seus inimigos. E aqui o profeta diz que ele está ouvindo uma voz. Ele está ouvindo uma voz vindo lá de Sião. E essa voz está vindo de dentro do templo. Que eles não estão dando nada. Que eles não vão para um templo michuruca. Que eles não vão para um templo de nada. Essa voz está vindo lá de dentro. E essa voz está vindo como um alarido. E essa voz é a voz de Deus. E ele está vindo lá do templo dele para pagar a cada um o seu salário. Principalmente aos seus inimigos, né? Pagando o salário aos seus inimigos. Para retribuir àqueles que não são amigos de Deus, segundo a maldade deles. Então no versículo 7 diz: antes de sentir as dores do parto, ela deu à luz. Antes de lhe sobrevirem as contorções, ela pôs no mundo um menino. Uma mulher, quando ela vai ter filho, é lógico, ela já sabe, a gravidez já foi anunciada, né? Então tem toda a preparação de 9 meses, ela não é uma surpresa, ela sabe que ela tá grávida e tal. Ainda que existem alguns casos excepcionais, né? Existem alguns casos excepcionais que a mulher passa 9 meses e não sabia que estava grávida, só descobre na hora do parto, né? Na hora do parto, essa mulher começa a ter dores. Ela não sabia que estava grávida, né? Eu já vi casos assim, em que a mulher ficou 9 meses e não sabia que estava grávida. Aí então, ela teve o filho. No dia que ela foi ter o filho, ela teve uma forte dor. Aí ela achava até que era pedra nos rins, ela achava que era alguma coisa, mas ela tinha dor, certo? E isso ela não sabia que estava grávida. Mas do nada ela começou: ai, que dor de barriga, ai, que dor de barriga, ai, com dor de barriga. Foi no hospital e viu que estava grávida. Aí o bebê já estava nascendo. Houve um aviso, aquela dor. Aquela dor foi um aviso de que aquele filho estava chegando, mas ela não sabia. Mas quando ela chegou no hospital, o que foi que a levou até o hospital para ver que tinha alguma coisa estranha? A dor. A dor foi um aviso de que alguma coisa estava estranha, né? E o normal é o aviso antecipado, né? Onde a pessoa já se prepara ali os 9 meses. Isso é o normal. A exceção é essa que eu falei agora, que a mulher passa 9 meses, não sabe que tá grávida, e depois começa a sentir uma dor de barriga, vai pro hospital e seja lá com o bebê, né? Mas acontece. Só que aqui Deus está falando sobre algo extraordinário. Deus está falando no sentido de uma mulher que ninguém sabia que estava grávida, nem ela mesma. Ela teve o filho e não houve aviso, ela não sentiu dor. Uma mulher, suponhamos, é nesse sentido que Deus está falando. Uma mulher que está dormindo, aí passa o tempo, a barriga não cresce, tá? Ela não tem aviso que está grávida.
barriga nenhuma cresce e ela passa ali o tempo. Determinado dia ela tá dormindo e nasce na cama sem dor nem nada. Quando ela acorda, ela vê um bebezinho ali e ela não sente dor. É nesse sentido, gente. Isso é impossível de acontecer. E Deus tá falando que vai ser assim. Vai vir um menino desse jeito. Para Sião. Para Jerusalém vai vir um menino assim. Tá falando sobre Jesus. Tá querendo dizer aqui que Jesus vai vir dessa forma, sem aviso. Ninguém vai perceber que ele tá vindo. Isso é a primeira vinda, tá? Tá falando. Não é a segunda agora que a gente tá esperando, mas era a primeira vinda. Ele vai vir sem aviso. Ninguém vai saber que tá perto dele vir. Ninguém. Não vai ter nenhum anúncio de que tá perto de Jesus nascer. Não, ninguém. Não, a nação inteira não vai ficar sabendo. Não vai ser um grande evento onde todo mundo tá sabendo, onde todo mundo tá vendo. Não. Vai ser de repente. E essa é a questão. Por isso que por isso que alguns não creram nele. Não foi algo notório, avisável, né? Não foi algo assim que foi como esse parto, né? Que vem avisando, né? Não. Por isso que muitos não creram. E é nesse sentido que Isaías está falando aqui. Antes de sentir as dores de parto, ela deu à luz. Ela quem deu à luz? Sião, Jerusalém. Antes de sentir as dores do parto, ela foi e deu à luz. Antes de lhe sobrevirem as contorções, ela pôs no mundo um menino. Sem avisar ninguém. Ninguém sabia. Porque ia ser muito fácil você acreditar em tudo que Jesus falava se já tivesse um aviso de que era ele que estava ali. Se todo mundo soubesse, fosse uma coisa muito notória, tivesse muito claro, todo mundo soubesse claramente que na barriga de Maria era o Messias. Todo mundo ia acreditar. Todo mundo ia acreditar, acredite. Porque houve as dores do parto. Né? Teve o aviso, as contorções, as cólicas, teve. Mas não. Por isso que muitos não creram. Então, aqui no versículo 8, Deus diz, quem já ouviu tal coisa? Né? Então, como assim? Foi o exemplo que eu dei assim. Como assim? Né? Quem já ouviu que isso é possível? Ter um parto sem ter o aviso do parto? Como assim? Como isso é possível? O exemplo que eu dei, né? Da mulher não crescer a barriga nem nada, tá dormindo do nada, no outro dia não sentiu dor nem nada, acorda e vê um bebezinho lá, chorando. Eu falei, eita, mas como assim? Do nada surgiu esse bebê aqui, né? É nesse sentido. Aí diz, quem já viu algo acontecer semelhante a isso? Por acaso, a terra pode nascer em um dia? Pode uma nação ser gerada de uma só vez? Pois Sião, assim que sentiu as dores do parto, deu à luz a seus filhos. Aqui tá falando, né, que ela teve um menino sem sentir as dores do parto. Mas depois que sentiu as dores do parto, ela gerou os seus filhos. Quem são os filhos que foram gerados depois da dor do parto? Não é Jesus. São os descendentes de Jesus, é a igreja. Então, os filhos gerados depois da dor do parto é a igreja. Somos nós. Nós fomos gerados depois da dor do parto. E é isso que está dizendo aqui. Pois Sião, assim que sentiu as dores do parto, deu à luz aos seus filhos. Deu à luz a nós, depois das dores do parto. Né? Primeiro teve um menino sem dor nenhuma de parto. Esse menino nasceu. Mas depois ela começou a sentir dores de parto. E por essas dores de parto foi que ela teve os filhos dela. Que somos nós, a igreja. Aí no versículo 9 diz, por acaso eu que abro o seio não vou fazer nascer? Disse Deus. Se sou eu que faço nascer, eu vou impedir de dar a luz? Diz Deus. Vocês acham que é impossível fazer isso que eu estou falando? Se sou eu quem faço nascer? Se sou eu quem dou a vida? Se sou eu quem faço acontecer? Vocês acham que isso é impossível de eu cumprir? Aí no versículo 10, então, Deus diz, alegrai-vos com Jerusalém, exultai nela, todos os que a amais. Regozijai-vos com ela, todos os que por ela estáveis de luto.
pois sereis amamentados e saciados pelo seu seio consolador. Pois sugareis e vos deleitareis no seu peito fecundo. O povo, a gente lembra que estava vivendo numa Jerusalém, onde o templo foi reconstruído e não é como era o templo de Salomão. A cidade ainda tem muita ruína ainda para arrumar, ainda tem muita coisa. Não é a Jerusalém de antes, está muito longe de ser a Jerusalém de antes. Então o povo ali está meio desanimado, o povo está meio triste, o povo não sente orgulho de morar ali, né? O povo não está feliz. O povo está triste porque Jerusalém está muito longe das lembranças de outrora, né? E é nesse sentido que Deus está falando aqui. Se alegrem. Se alegrem com Jerusalém. Vocês que ainda têm esperança nela, né? Vocês que ainda amam ela, se alegrem. Porque eu vou restaurá-la. Se regozijem com ela. Todos vocês que estavam de luto por causa dela. Por causa das ruínas que ela ficou, né? Se alegrem. Porque a verdade é que vocês ainda vão ser amamentados por ela. Vocês ainda vão ser saciados pelo seio consolador dela. Porque vocês vão sugar o leite dela e vocês vão se empanturrar no peito fecundo delas, né? É usada aqui a linguagem de uma mãe. Como ele acabou de falar ali em cima sobre o parto, ele fala no sentido de uma mãe que está amamentando seu filho. Então ele está dizendo que hoje esse povo tinha um pouco de desânimo por causa da ruína em que Jerusalém ainda se encontrava. E eles estavam de luto pela tristeza de Jerusalém estar do jeito que está, né? Depois ali do que aconteceu por causa da destruição de Nabucodonosor. Aí então ele fala, olha, vocês que estão de luto, fiquem alegres, vocês que amam Jerusalém. Porque ela ainda vai ser como uma mãe que tem muito leite para amamentar os filhos. Ou seja, uma terra que, eu já falei bastante sobre isso, né? Uma terra que ficou 70 anos debaixo de ruínas, de cinzas, né? Porque a cidade de Jerusalém foi queimada por Nabucodonosor e foi destruída, né? Casas colocadas abaixo, as muralhas, foi tudo quebrado. O templo, tudo. Então, imagina ficar 70 anos assim. A terra fica horrível, né? Até você fazer aquele solo começar a produzir, né? Demora. E então, Deus está falando, não, ela vai ser muito produtiva ainda, Jerusalém. Hoje vocês estão tristes porque vocês estão plantando e a terra não está dando, a terra não está respondendo ao trigo que vocês estão plantando, mas aqueles que amarem essa terra, depositarem a esperança em mim, confiarem em mim, me obedecerem, eu prometo que esses que estavam em luto e tristes por Jerusalém vão se alegrar nela, porque ela ainda vai fazer eles prosperarem, ela ainda vai ser muito farta, né? A terra ainda vai ser muito farta, é nesse sentido. Então no versículo 12 diz, com efeito assim diz Deus, eis que vou trazer a paz como um rio e a glória das nações como uma torrente transbordante. Sereis amamentados, serei carregados sobre as ancas e acariciados sobre os joelhos. Aí Deus está falando, e de fato eu vou fazer isso. E vocês vão ver uma paz como vocês nunca viram antes. Haverá paz em Jerusalém. Ele está falando sobre o reinado de paz e de justiça de Jesus. Ele está falando que vai ter paz sobre Jerusalém. E ela vai ser muito próspera. Ela vai ser como uma mãe com muito leite nos seios para alimentar os filhos. Ela vai cuidar de vocês muito bem. E ela vai receber cada um de vocês com muito amor. Fraternal, né? Aquela coisa de pôr nos joelhos igual uma mãe, sabe? Cuidando de um filho que tá bem triste. Aqui é no sentido de a gente experimentar no reino de paz e de justiça de Jesus, tanto a paz e a justiça dele, como a recompensa por nossas dores. Que a Bíblia diz isso, que a gente vai ser recompensado por nossas dores. A gente vai ser acariciado assim, como uma mãe, né? Que vem e acaricia seu filho que tá sofrendo muito. Então no versículo 13 diz assim, como a uma pessoa que a sua mãe consola, assim eu vou consolar vocês. Sim, em Jerusalém vocês serão consolados. Versículo 14. Vós o vereis, e o vosso coração se regozijará.
Os vossos membros serão viçosos como a erva. A mão de Deus se revelará a seus servos, mas a sua cólera se revelará aos seus inimigos. Uau! Deus está falando, vocês vão ver com seus próprios olhos isso que eu estou prometendo. E o coração de vocês vai se encher de alegria quando vocês virem isso. E o corpo de vocês não vai ser mais tão cansado como é hoje. Vocês vão estar fortes, vigorosos. Não vão se cansar como se cansam hoje. A mão de Deus vai se revelar aos servos dele. Deus vai mostrar o poder dele para vocês. Te restaurando, te recompensando pelas suas dores, alegrando o seu coração, te tornando forte. Lá no reino de paz e de justiça, lembra? Forte como a terra, diz aqui. Mas aos inimigos de Deus, Deus vai revelar apenas a sua ira, apenas a sua cólera. Eles vão esperar a raiva, experimentar a raiva de Deus. Então no versículo 15 diz: com efeito, Deus virá no fogo, com seus carros de guerra, como um furacão, para acalmar com ardor a sua ira e a sua ameaça com chamas de fogo. Está falando que Deus não vai vir em mansidão, Deus não vai vir bonzinho, Deus vai vir em ira, porque Ele quer manifestar a justiça dele e fazer vingança contra os ímpios. É isso que está querendo dizer aqui. Ele vai vir nervoso. Sabe aquela pessoa que vem com sangue nos olhos? Ele vai vir assim. Ele vai vir no fogo. Ele vai vir com um carro de guerra. Ele vai vir como um furacão. Para que a ira dele seja acalmada através da fúria dele. Através das chamas de fogo. Versículo 16, sim. Por meio do fogo é que Deus vai executar o julgamento dele. Com a espada dele sobre toda a carne. E eu digo que muitos serão vítimas de Deus. Uau! Isaías está falando, e Deus vai vir com o julgamento com fogo. Vai ser por meio do fogo que ele vai executar o julgamento dele. A gente lembra, né? Quando fala você vai executar com fogo, gente, o fogo, quando diz fogo, significa a justiça. O que é justo vai ser dado para você no nível que você tem que receber, que você merece receber. Mas vai ser afinado. Deus vai olhar cada detalhe. Vai, sabe, é que nem o ouro, quando a gente vai refinar o ouro ali, né? Eu já tinha falado em uma aula. Você esquenta ali, põe num recipiente, esquenta ali o ouro. E o que é ouro de verdade, desce. E em cima fica as impurezas. Então aquela impureza é tirada, então fica o ouro puro, né? E é nessa forma que é dito. Quando Deus vai executar no fogo, é que Deus vai julgar tudo. Não vai passar nada despercebido. Deus vai julgar tudo no fogo. Deus vai se atentar a cada impureza, a cada coisa, e vai julgar no fogo. Né? Julgar com justiça. E a gente lembra, né, também tem a ver com aquela questão do Novo Testamento que diz que os ímpios, né, aqueles que não estiverem com seu nome no livro da vida, serão lançados lá no lago de fogo e de enxofre. Mas aqui está dizendo que o julgamento será feito com fogo. Né? A execução, a sentença, né, é também no fogo, lá no lago de fogo e de enxofre. Mas aqui está falando sobre como Deus vai analisar a sentença. Como ele vai observar ali? No fogo. Ou seja, ele vai provar tudo para que toda a impureza suba. Fique tudo à mostra para que ele julgue. Com base em toda a impureza. Então ele vai vir com espada. Sem dó. Matar toda a carne. E muitos serão vítima dele. Muitos morrerão. E é chamada a segunda morte. Né? A gente vai estudar ainda na Bíblia. Aqueles que forem lançados lá no lago de fogo e de enxofre, que são os ímpios que não estiverem com o nome no livro da vida, eles sofrerão a segunda morte, que é o lançamento lá deles, né? Eles vão ser lançados lá no lago de fogo e de enxofre. E aqui diz, e muitos serão eles.
No versículo 17 diz: quanto aos que se santificam e purificam para o rito da consagração dos jardins, atrás daquele que está no meio, que comem carne de porco, outras coisas abomináveis e até ratos, estes cessarão de uma só vez, diz Deus, os seus atos e os seus pensamentos. Aqui Deus está falando, e aqueles que vêm aqui no meu templo se santificar, e quanto àqueles que ficam cumprindo rituais aí para se santificar, e estão indo lá para os jardins também, adorar outros deuses, estão indo lá fazendo rituais de consagração lá nos jardins para deuses pagãos. Quanto a esses que me desobedecem, eu falei para não comer carne de porco, eles ficam comendo carne de porco, até carne de rato estão comendo. Eu digo para eles vão ser destruídos de uma vez só. Todos os seus atos e todos os seus pensamentos já não mais existirão. Serão totalmente aniquilados. Aí no versículo 18 diz: eu virei a fim de reunir todas as nações e línguas. Elas virão e verão a minha glória. Eu hei de vir e eu vou reunir todas as nações e línguas. E elas verão a minha glória. Aqui é sobre Jesus. Vai começar a falar sobre a gente, os gentios. É sobre Jesus. Eu hei de vir e todos verão. E eu reunirei todas as línguas e todos verão a minha glória. É Jesus. Versículo 19. Porém um sinal no meio deles e enviarei sobreviventes. Dentre eles as nações Tarsis, a Fute, a Lude, a Mosoque, a Tubal, a Javã e a todas as ilhas distantes que nunca ouviram falar de mim, nem nunca viram a minha glória. Estes vão proclamar a minha glória entre todas as nações. Está falando que vai ter um tanto de sobreviventes para se pregar sobre esse evangelho. Já está prevendo a perseguição aqui. Uau, olha só, né? Aqui está dizendo que vai haver um sinal no meio deles, e aqueles que sobreviverem à perseguição, né? Deus vai enviar essas pessoas para nações distantes. E eles vão começar a pregar para esses povos distantes. Povos que nunca ouviram falar de Deus. Povos que nunca viram a glória de Deus. E este povo que vai ouvir a pregação é quem agora começará a proclamá-la para outras nações. São, gente, imagina a cena, né? Os sobreviventes que creram em Jesus, sobreviveram, vão ser enviados para outras nações, nações distantes. Esses das nações distantes vão crer na pregação e vão começar a proclamar o que creram. E vão começar a espalhar o que creram sem parar. E todo mundo vai proclamando sem parar para todas as nações. É isso que está dizendo aqui, sobre os gentios. Então no versículo 20 diz: e de todas as nações trarão todos os vossos irmãos como uma oferenda a Deus, montados em cavalos, em quadrigas, em liteiras, em mulos e em camelos, conduzindo-os ao meu santo monte, a Jerusalém, diz Deus. Exatamente como os filhos de Israel costumavam fazer a oblação na minha casa em vasos puros. Aqui Deus está falando que essas pessoas que vão pregar para todas as nações vão levar pessoas para Jerusalém. E essas pessoas que vão ser levadas para Jerusalém, elas vão montadas a cavalo, vão montadas em liteiras, em mulos, em camelos, e vão ser conduzidas até ao santo monte, até Jerusalém. Está falando sobre a pregação do evangelho pelos gentios e os gentios conduzindo pessoas de todas as nações até Jerusalém, até o Monte Santo. Então no versículo 21 diz: dentre estes eu tornarei alguns para sacerdotes e levitas, diz Deus. Aqui, deixa eu só ver, tem alguém querendo entrar no meio. A paz, Raquel. No versículo 21 está falando sobre o reino milenar. Está falando que dentre esses que forem convertidos e que forem
até Jerusalém, Jesus vai separar alguns para sacerdotes e alguns para levitas, dos estrangeiros. Não é só do povo de Deus que já são, do povo de Israel, mas dos estrangeiros tão grandes no reino de Jesus. Outros vão chegar sem cargo nenhum no reino de Jesus, gente. Vão ser só súditos. Não vai chegar com cargo nenhum. Vai ser só um povo andando, entendeu? Na sociedade. Mas não vai ter cargo no reino, tá? E é isso que a Bíblia diz. E é o que está falando aqui. Dentre esses que forem convertidos, Deus vai separar alguns para sacerdotes e alguns para levitas. Então, nesses 1000 anos que a gente vai viver com Jesus aqui nessa terra, alguns dos ressuscitados, dos santos da primeira ressurreição, vão ser separados e escolhidos por Jesus para serem sacerdotes e levitas. Foi o que eu já havia falado uma vez, lembra? Não são todos os santos que vão ser ressuscitados que vão sair pregando e ensinando as outras pessoas, ou que vão ser, né, algum posto dentro do reino de Jesus. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia diz que são alguns. A impressão que eu tenho é o seguinte, por exemplo, vai ser ressuscitado um monte, vou dar um chutar aí, gente, um número baixo, tá? Só pra gente ter uma ideia. Ressuscita aí salvos, os primeiros salvos, ressuscita aí salvos 10 pessoas. Não, um pouco mais, 100 pessoas. Ressuscita salvos 100 pessoas. A primeira ressurreição dos salvos, 100 pessoas só, mais ninguém, 100 pessoas. Aí dessas 100 pessoas, não são as 100 pessoas que vão ter cargo dentro do reino de Jesus. Não são as 100 não são todas. Aí Jesus vem separar 10. Das 100, Jesus vai separar 10. Aí Jesus fala, vocês 10, vocês vão ser governadores de tais províncias, tá? Vocês vão ser para mim os governadores de tais províncias, tal, e vocês vão fazer o julgamento das decisões que precisarem nessas províncias, tal. É assim que vai ser, entende? Mas não é todo mundo. E é isso que está falando aqui bem claro. Dentre estes que vão ser guiados até Jerusalém, conduzidos através da fé, pela conversão, né, através do Evangelho de Cristo, dentre esses que forem salvos, Deus vai tornar alguns sacerdotes e alguns levitas. Alguns, não todos. Então, no versículo 22 diz, sim, da mesma maneira que os novos céus e a nova terra que eu estou para criar subsistirão na minha presença, assim subsistirá a vossa descendência e o vosso nome. Sim, assim como eu vou cumprir o que eu disse, e vai ter um novo céu e uma nova terra, né? Aqui diz, né? Sim, da mesma maneira que os novos céus e a nova terra que eu estou para criar subsistirão na minha presença, da mesma forma que eu estou garantindo, que eu estou dizendo que eu vou criar um novo céu e uma nova terra para morar, e esse novo céu e essa nova terra vão existir para sempre. Eu estou dizendo isso. Da mesma forma eu digo que vocês também, vocês os salvos, também existirão para sempre diante de mim, na minha presença, nesse novo mundo. Então no versículo 23 diz, de lua nova em lua nova, de sábado em sábado, toda a carne virá adorar na minha presença, diz Deus. Eles sairão para ver os cadáveres dos homens que se rebelaram contra mim, porque o seu verme não morrerá, e o seu fogo não se apagará. Eles serão uma abominação para toda a carne, né? Então aqui está dizendo que o fogo que vai devorar esses ímpios nunca vai se apagar. E o verme que os come e os consome nunca vai morrer. É um tormento, é o que a Bíblia diz no Novo Testamento, né? É o tormento eterno, né? E eles vão viver ali em tormento eterno. Aqui diz como se a gente fosse ver. Gente, mas a gente não vai ver, né? Não vai ver, é claro. É como a parábola do rico e de Lázaro. Imagina a gente no céu, Deus o livre, vendo um parente nosso sofrer lá no inferno, né? A gente não ia ter paz no céu. Então a gente não vai ver, né? Mas a gente tem essa consciência, né? A gente lembra que Lázaro, quando está lá no céu, segundo a parábola de Jesus, Lázaro, quando está lá no céu, ele não vê o rico lá no inferno. Mas o rico, por um instante, vê Lázaro. Mas Lázaro não vê o rico. E ele nem se lembra mais das dores dele. De tão recompensado que ele está sendo, né? De tão consolado que ele está sendo. Já nem se lembra mais. E olha que Lázaro sofreu, hein? Ele nem se lembra mais, né? Então, amém.
Ô, gente, glória a Deus, mais um livro finalizado, viu? Ai, glória a Deus, a gente leu o nosso livro 19, glória a Deus, finalizamos o livro 19. Na segunda-feira a gente vai ler o Salmo 46 e o Salmo 78, eu vou ver se são 2 salmos curtinhos, a gente lê os 2 juntos, senão a gente lê um e depois outro em outra aula. E a gente vai começar o livro de Jonas na semana que vem, tá bom? Então, semana que vem a gente começa o livro de Jonas e já vai numa pegada só para terminar. É curtinho, né? São só 4 capítulos, mas a gente começa o livro de Jonas aí e já vai na sequência para terminar ele, tá bom? E glória a Deus. 19 livros aí já lidos da Bíblia. Glória a Deus. Amém, amém. Parabéns, gente, a todos nós, tá bom? Parabéns a todos vocês, né? Que estão aí firmes. E continuem assim, continuemos assim, para a gente chegar até o livro de Apocalipse, né? O quanto que a gente tem aprendido, né? Imagina quando chegar ali em Apocalipse, né? A gente já sabe tanto assim, agora considerando o que a gente sabia em Gênesis, né? Hoje o nosso conhecimento é tão maior, mas ainda há muito que aprender, ainda há muito que descobrir sobre Deus, ainda há muito que se revelar sobre Ele. Então, não vamos desanimar não, vamos continuar lendo. Devagarzinho, aos pouquinhos a gente chega no livro de Apocalipse. Com a graça de Deus, amém. E eu estou muito feliz, viu? Parabéns a todos nós. Eu estou muito feliz que a gente conseguiu concluir mais um livro. Conseguiu finalizar mais essa etapa. Deus nos abençoe e nos guarde, amém. Eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Enquanto isso, eu vou desconectar o Facebook, Instagram e YouTube, tá bom? Amém. Deus abençoe a todos, amém.